Vou falar um pouco sobre a Umbanda no dia a dia de cada um de nós. Mas uma forma diferente, que dê para complementar o assunto que o Carlos comentou. Quando a gente ou qualquer outra pessoa sofre uma intolerância religiosa, a primeira coisa nossa que é abalada é a fé, é a nossa crença. A gente fica com medo de sair de casa, medo de vestir meu branco, medo de sair com a minha Bíblia na mão. Independente da religião que você segue, independente do jeito que você expressa a sua fé. Essa é o primeiro ponto que se mexe quando você sofre uma intolerância, quando você sofre um xingamento ou uma discordância do que você acredita. Isso resulta na diminuição ou no abalar a nossa crença, a nossa fé. O porquê que isso acontece? Porque muitas vezes nós temos medo do que o nosso vizinho, o nosso colega pensa. A gente não quer ter a fé para nos movimentar, para nos fazer bem. A gente quer ter a fé para não falar que eu sou um ser vazio. Ah, você frequenta que religião? Para não falar que não frequenta nenhum, sou católico. Vou no terreiro de vez em quando, vou num culto. Mas não fala a religião que você segue porque você não sente a religião. A fé é como o Carlos falou, é aquilo que nos movimenta, é a certeza de que vai dar certo sem dar, sem saber e nem sem saber como isso vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer. A fé no nosso dia a dia, a gente, pelo menos eu, quando vou atender aqui, costumo falar, não adianta você vir e passar com todo mundo aqui, se você não tiver fé no que cada um de nós falou. O principal conceito, a força maior e o que vai fazer acontecer tudo o que você veio buscar aqui, na Igreja Católica, no culto evangélico, na louvação, independente de como ela vai acontecer, é se você vai ter fé ou não. Não adianta você ir na missa, tomar a hóstia, por tomar e não acreditar que aquilo está te purificando e te protegendo. Não adianta você vir aqui, pegar um passe com uma entidade, ouvir o que ela tem a dizer, às vezes respondendo a sua pergunta e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Todo dia você tem que pôr aquilo em prática, o que você ouviu, independente do que você ouve ou não. A fé é o principal ponto e a base de qualquer religião. Por que a Umbanda não tem um livreto, não tem uma caderneta? O católico tem a Bíblia, o evangélico tem o seu testamento, está sempre junto com ele. São as regras, são a história, é a fé que ele acredita. A Umbanda não possui isso, porque a Umbanda ela abrange a fé, é o ponto maior que a gente não precisa estar aqui e seguir o Pai Nosso do nosso jeito, Salve Rainha. A gente precisa seguir a nossa fé. Eu costumo falar que a gente tem que orar. Oração não é o que está aqui. A oração é a sua conversa interior com quem você acredita, no Deus que você segue. A nossa fé, a gente costuma confundir muito. Eu tenho fé em Jesus Cristo, perfeito. Tenha a sua fé, tenha a sua crença, siga ela do seu jeito. Eu tenho fé em Oxalá, como o Carlos tem, como todo mundo que está aqui dentro tem. Mas a gente acaba esquecendo um pouco de quem criou eles. A fé maior da onde vem? O Criador, Deus, ele é o ser único e onipotente, independente da sua religião, independente da sua fé. Ele, a única coisa que ele tem de diferente são os nomes que ele é cultuado. Para nós é Olorum, para o católico é Deus, para outra religião ele é Alá.
dentre muitos outros nomes que podem ser usados, mas isso não muda o que ele é. Ele é o primeiro, ele é o Criador e ele é a força maior que cada um de nós tem que acreditar. A nossa fé, primeiramente, antes de Jesus, antes de Oxalá, antes de qualquer outro santo ou qualquer outra força que você cultue, ela tem que ser em Deus. Porque se ele não criasse essa força que você cultua, você não teria essa força para direcionar a sua oração. Sem Deus na vida de nós, todos nós seríamos perdidos. Usando um exemplo, a gente tem os quiumbas na Umbanda, como tem os demônios em outras religiões, que podem se passar por inúmeras entidades, santos e por aí vai, para se fazer como um ser de bem. Às vezes, um demônio pode se passar, sei lá, por Santo Antônio, e você vai cultuar ele naquela imagem que você tem na sua casa. Só que quem está se passando por ele é um demônio. Se a sua fé primeiramente vier em Deus, não importa quem está ali. O ser, o Criador, aquele que vai reger o seu caminho, aquele que vai mostrar por onde você vai andar, sabe quem está ali e o caminho, da onde vem o pedido, da onde vem o seu, do lugar do seu coração que sai o pedido. A fé no nosso dia a dia, ela é tão importante quanto respirar, quanto andar. Eu acredito que hoje quem não crê em nada, nenhum tipo de religião, nenhum tipo de nada, um dia vai encontrar o seu caminho. Eu falo por experiência própria. Eu tenho 31 anos, sou batizado, tenho comunhão e sou crismado na Igreja Católica. Frequentei por muitos anos, perdi a conta, acho que 15, 16 anos. Só para ir pegar o papelzinho no final da missa e ir lá marcar a presença para mim me formar no final do ano. Não levava, como eu tenho certeza que muita gente faz, não levava no meu coração. E depois de muito tempo de andares, eu conheci minha esposa e eu via o que ela acreditava, como ela acreditava e como ela tinha fé no que ela seguia. E ficava pensando comigo, mas que coisa, como pode tanto saber que vai acontecer e não acontecer? Mesmo não acontecendo, tá lá toda semana pedindo, orando a mesma coisa e não tá acontecendo. E eu ia me desafiando e desafiando a religião dela ao mesmo tempo. Quando eu me propus não a seguir a religião dela, mas eu falei para ela, eu me sinto hoje perdido. Eu preciso de uma direção. Eu sinto que o meu pensamento ele tá vago. Eu não creio em nada, eu não descreio de nada e nunca me opus ao que ela acreditava. Mas eu sinto que um vazio dentro que ninguém consegue completar. Não é o meu relacionamento com ela que completa, não é o relacionamento com a minha família que me completa. Tem um vazio dentro de mim, de muito tempo, que eu não sei como preencher. Meu primeiro pedido foi esse. Eu quero preencher esse vazio, porque é o que falta na minha vida. Seja lá com o que for. E ao mesmo tempo eu queria alguma coisa para preencher a minha mente, para ocupar um estudo. Porque eu era desinteressado pra caramba. Nunca gostei de estudar. Quando eu vim a primeira vez que eu passei da corrente para dentro, falei, nossa, o negócio aqui é diferente. É um jeito de levar diferente. Como eu participei das missas, é um jeito mais animado, é uma conversa individual com a pessoa. É uma coisa diferente. Falei, é interessante. Vou de novo. Vinha de novo, e vinha de novo. Aos poucos, esse vazio
foi sumindo de mim. E a primeira vez que eu escutei de uma entidade, pare de cultuar os orixás, para de acreditar em imagem e para de acreditar no que o seu cônjuge, a sua mãe, a sua família acredita. Feche o olho e acredita naquilo que o seu coração vai mandar para você. Foi quando a primeira vez na minha cabeça eu escutei a palavra Deus. E essa palavra entrou dentro do meu corpo, dentro da minha alma. E a partir daí, eu cultuava Deus em primeiro e os meus orixás hoje em segundo. Porque foi Deus que me mostrou o caminho quando eu pedi. E se não fosse a Umbanda hoje aqui, eu não teria achado esse caminho. Porque eu não procurava. Eu só sentia, mas não fazia nada para mudar. E vendo a dedicação de outra pessoa, mesmo sem obter os resultados que ela queria, dia após dia, semana após semana, sem desistir, isso deu um estalo na minha cabeça. Vamos levantar daí um pouquinho, vamos buscar o que você quer, porque sozinho não vai chegar, né? E foi quando eu comecei a sentir Deus dentro do meu coração. Do mesmo jeito que isso pode acontecer com quem vai assistir um culto, com quem vai assistir uma missa, com quem vai passar em uma gira de candomblé, independente da sua religião, independente do que você sente, você tem que sentir o amor de Deus dentro do seu coração e a direção dele na sua cabeça. Sem isso, você não vai conseguir direcionar o que você quer. A Umbanda no nosso dia a dia, ela é mais do que eu acordar, ir no meu altarzinho em casa, dar um bom dia, conversar com as minhas entidades, vim aqui de segunda e sexta tomar um passe. A Umbanda, ela é a forma de você expressar a sua fé e a sua conexão com Deus para você, naquilo que você sente. Por isso que a gente não tem um livro, não tem uma folha, não tem nada para seguir. A Umbanda, ela é aquilo que sai do coração da gente. É a nossa própria forma de crer, ver e acreditar em tudo que é feito. Uma passagem rápida. Um dos meus chamados para adentrar a religião, eu estava assistindo em casa filme com a minha esposa. 2 vezes aconteceu. Toca a campainha, eu saio lá fora, tem um senhor moreno, velho, descalço, calça jeans, uma barbinha branca, um cabelo branco, translúcido. Tem um prato de comida para mim aí, moço? Fui lá, peguei, né, tinha acabado de jantar o prato de comida dele, entreguei. Na época eu não vinha para cá, não cultuava, então só entreguei para ele, virei as costas, entrei para dentro de casa e comentei com a minha esposa. Ela saiu e viu o ser distinto. 2 semanas depois, eu já tinha passado algumas vezes na casa, mas sem a fé, sem o direcionamento. E novamente a gente estava na sala, assistindo o filme, bate de novo na porta de casa, o mesmo senhor. Tem um prato de comida para mim, filho? Aí eu fui, fiz o prato de comida e entreguei para ele. Só que dessa vez, diferentemente, eu falei que Deus abençoa, né? Vai com Deus. Chamei minha esposa para ver ele novamente. No que eu me virei, chamei ela e virei para trás. Cadê o ser? Sumiu. Saí na rua para ver se virou em alguma esquina. Sumiu. Passei com o pai. Perguntei, aconteceu isso, isso e isso. O que pode ser? O que entrou, aquele dia Deus entrou na minha cabeça. Isso é o seu chamado. Isso é Deus tentando mostrar para você que está faltando alguma coisa na sua vida. Está faltando a sua fome espiritual.
Está faltando completar alguma coisa dentro de você. Tanto é que depois disso eu comecei firme e forte aqui. Nunca mais eu vi o Senhor na minha vida. E eu só acredito nisso porque minha esposa viu junto, senão eu ia pensar que eu estava louco. Mas é um chamado. Eu acredito que todo mundo tem o seu chamado. E eu acredito que... Vou falar para todo mundo. Você hoje que é menor de idade, acompanha seus pais, acompanha os mais velhos na fé deles. Não os desrespeite. Siga a fé deles, quer levar você, como você é de menor e deve obedecer a eles. Vá. Só que converse e explique para eles que do mesmo jeito que você aceita a fé deles, que eles aceitem a sua, que eles aceitem o seu buscar por conhecimento, para que vocês vivam em harmonia. Não há necessidade de desrespeito de nenhum dos lados. Tudo se resume a uma boa conversa, a expressão das suas dúvidas e das suas vontades como as vontades deles. Para que quando você possa, tenha autorização e consiga frequentar e exercer a sua fé sem restrição, você tenha a cabeça limpa, de como no caso já chegou a acontecer, a pessoa vinha sem falar para o pai ou para a mãe, só vinha e passava. Isso é prejudicial porque você está mentindo para poder vir passar. Você já começa errado a sua trajetória. Nada mais justo do que você ser claro e transparente no que você quer, no que você vai pedir. Se você mentir, você está plantando uma semente ruim. Você vai colher esse fruto ruim. Hoje, amanhã, depois, mês que vem, no outro ano, mas você vai colher. Ao contrário do que se você conversar, expor a sua vontade. Ah, mas meu pai é cabeça dura, minha mãe é cabeça dura, se eu falar eu vou ser massacrado. Tudo vai de conversar. Se você seguir todos os ensinamentos deles, respeitar eles, eles vão ver que você está fazendo por merecer um voto de confiança. E aos poucos essa confiança vai aumentar e você vai poder se expressar da forma que quiser. Costumo falar que o nosso limite termina onde começa o do outro. A nossa liberdade termina onde começa o do próximo. Se todo mundo se respeitar, todo mundo consegue coexistir. Eu venho de uma família católica, onde, por parte da minha mãe, era católica de ir na missa quase toda semana. Rigorosa. Meu pai acredita em Deus, mas não segue, é católico, mas não vai em missas, mas acredita em Deus da forma dele. E quando eu falei que eu ia para um terreno, pensando em receber a restrição, o bloqueio, as palavras que eu recebi foi: siga a sua fé. Está te fazendo bem? Continue. Então muitas vezes o bloqueio está na nossa cabeça. A gente tem que acreditar um pouco mais. Se a gente for aberto e falar tudo o que a gente tem que falar, tudo vai voltar e retornar como bem para a gente. Então é importante nunca perder a fé, por mais que o seu vizinho, todo dia que passa, olha o macumbeiro lá. Peço licença a todo mundo que está assistindo também. Olha lá aquele crente lá, tá vendo? Deixa entrar por um ouvido, sair pelo outro. Respira fundo. Deus, por favor, me dá paciência. Respira fundo. Como a gente costuma falar, acho que foi falado semana passada, quando escutar um xingamento desse, cancela, cancela, cancela. Bloqueia essas coisas da sua cabeça. Ah, você é macumbeiro? Sou. Obrigado, Deus vai me abençoar, assim como Ele vai te abençoar também. Pode seguir o seu rumo. Ah, você é crente? Sou. Você é católico? Sou. Deus vai abençoar porque o Deus é um só para todo mundo. Os seres humanos da terra
que costumam colocar barreiras. Ah, porque o meu Deus não é o mesmo que o seu. É o ser humano que está falando isso. Deus nunca falou isso. O Deus é um só para todos, independente de como você fala. Certo?